Silvano, Boa boa tarde, tarde. Marlene, boa tarde, Selma. Quem Espero que mais vocês tá tenham aqui? passado uma ótima semana. Acho que não. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 10 do livro, O Poder Dentro de Você. Silvano, você tem o livro, né? Silvano? Sumiu. Oi, estou aqui. Você tem o livro, não tem? Não tenho. Não tem, você não conseguiu Não, adquirir? não, eu ainda não comprei. Ah, tá bom. Então tá. Bom, Eu hoje a também gente não. vai abordar o capítulo 10 que fala crescendo e envelhecendo, né? Vai falar do nosso crescimento e de como a gente envelhece. Ô, Tânia, ô, Pode Tânia, falar. na verdade eu tenho, só que ele está digital. E eu ia Ah, sim. acompanhar, meus planos eram de acompanhar a aula pelo computador e usando no celular o livro, porque eu baixei ele no celular. Só que deu rolo no meu computador, então não dá para fazer as duas coisas pelo celular. Ok, ok. À medida que você conseguir, eu achei que você tinha um livro. E aí eu ia É, perguntar se por um acaso você chegou a fazer a leitura. eu É, comecei a ler alguma coisinha, né? Mas no livro digital. esse tema, né, que está falando a respeito do nosso crescimento, ele vai abordar um pouco a nossa vida, a nossa vivência em relação aos nossos pais. Muitos de nós carregam algum tipo de trauma em relação a como nós fomos tratados pelos nossos pais, como que os nossos pais nos tratavam. A gente sabe que os pais antigos, eles eram muito severos, eles tinham o hábito até de bater, né? Hoje não se fala mais em bater num filho, mas eu mesmo fui uma criança que eu apanhei. Minha mãe bateu em mim, meu pai também bateu em mim. Então, é uma época em que os pais batiam nos seus filhos. E muitos desses filhos eram muito violentados, às vezes, por esses pais. E acabaram crescendo adultos problemáticos, adultos com crenças negativas, com comportamentos errôneos, com comportamentos equivocados. E alguns até criticam os seus pais, outros até vão um pouco mais fundo, eles odeiam os seus pais. E a gente vê relato, né? Há pouco tempo atrás nós tivemos uma colega no curso que é totalmente revoltada com o pai, como o pai a trata, como o pai a tratou, né? E ela carrega muito traumas, muitas dores por causa desse tipo de comportamento. Então a pergunta é: será que eu carrego também algum tipo de trauma em relação ao meu pai? Essa pergunta, ela, às vezes a gente chega numa idade que a gente acha que não, bobagem, não carrego nada do meu pai. Mas muitas vezes a gente tem comportamentos agressivos, equivocados e comportamentos automáticos de atitudes que os nossos pais tiveram de agressividade conosco. E a gente normalmente repete essas atitudes sem perceber. E aí eu pergunto, vocês notam esse tipo de comportamento em vocês? Silvano, Marlene, vocês percebem esse tipo de comportamento em vocês? Como foi que os seus pais trataram vocês? Eu noto uma dificuldade que eu tenho, que pode ser de pode ser da educação, assim, que eu tive, assim, mais rígida. Era assim, quando eu estava levando uma dura dos meus pais, e principalmente isso aí era mais recorrente com o meu pai, ele não gostava que eu interrompesse
quando ele estava dando a dura. Então, eu acho que eu desenvolvi uma dificuldade para contra-argumentar quando eu estou levando uma dura. Por exemplo, eu percebi claramente isso na fase profissional, porque todo profissional, uma hora, acaba errando. E muitas vezes, quando eu errei trabalhando e acabou resultando numa discussão meio acalorada, eu sempre encontrei um pouco de dificuldade para argumentar, mesmo que eu tivesse argumentos para justificar o erro, só depois de um tempo que eu me acalmava é que eu conseguia articular essas respostas. Mas já tinha passado o momento. Entendeu, Tânia? Sim, entendi. Quer comentar alguma Porque coisa, Marlene? Marlene, abre seu áudio. Então, nossa, totalmente contrário, eu tive uns pais, um pai muito amoroso. Meu pai, eu chamava do meu namorado, porque ele era muito amoroso comigo. Uhum. Que fofinho. E aí, porque ele era companheiro, entendeu? E isso eu sei dos meus irmãos mais, isso em relação a mim. Mas dos meus irmãos mais novos, dos 3 primeiros, ele foi muito criticado, quer dizer, não sei como é que foi bem a história, mas assim, meus 3 irmãos, ele era tão cuidadoso com os 3 primeiros, que eram pequenos, que ele era obcecado por limpeza, não deixava fazer nada, eles eram muito reprimidos, os 3 primeiros, quando eram bebês, até 6, 7 anos, assim, bebê, desde pequeno até essa idade. Aí, o terceiro menino veio a falecer, que seria um descuido da minha mãe. O pai dele era médico e vivia em cima também, eram crianças assim que não podiam fazer nada. Depois do falecimento dessa criança, desse bebê, com 2 anos, ele largou, ele ficou tão assim, ficou traumatizado por todos aqueles cuidados de um menino ter falecido não foi um descuido, foi o que tinha que acontecer, porque a criança pegou uma bolinha que era veneno no quintal, que era uma fruta lá, que foi envenenado. Teve diarreias que veio a dar o óbito, né? Sim. Então, aí os últimos, principalmente, que eu lembro, ele era muito amoroso, meu pai. E minha mãe nem tem o que falar, né? Era um pão doce também. Que legal. Por isso que é difícil esquecer, é difícil. Então, mas vamos, Marlene, vamos trazer isso. A gente vai lembrar do filme, né? Vamos trazer esse filme de maneira bem gostosa, bem amorosa, para a gente poder se relacionar com esse filme e fazer algumas reflexões de coisas que acontecem conosco hoje, para ver se a gente consegue entender as nossas dificuldades que a gente está passando nesse momento, nos momentos da nossa vida, que todos nós passamos por dificuldades, e muitas vezes essas dificuldades, elas estão relacionadas à nossa infância, a como fomos tratados, e o nosso comportamento também, ele se manifesta um pouco dessa experiência. Então, como a gente hoje vai lidar com essas coisas emocionais,
Eu vou pedir para vocês tornarem como se fosse um filme, estivesse passando um filme, e você está descrevendo esse filme que você tá visualizando, está trazendo de volta na memória. Para não ficar assim uma coisa dolorida, mas ficar uma coisa gostosa da gente lidar. Aqui no livro, a Louise Hay, ela está tratando o assunto a respeito dos jovens que criticam os seus pais. E que muitas vezes esses jovens, eles não conseguem entender por que que os pais eram tão agressivos, eram tão avaros, eram tão violentos às vezes. Oi, Célia, boa tarde. E aí ela fala que é muito, muito importante a gente se reportar para a vida desses pais e a gente ir conhecer a história deles, porque muitas vezes nós não conhecemos as histórias dos nossos pais, né? A gente não sabe como os nossos pais eram quando eram crianças, como eles foram tratados pelos seus próprios pais, qual foi o tipo de educação que eles receberam, como foi a vida deles. E muitas vezes a vida desses pais que foram muito severos foi também, eles tiveram o mesmo tratamento. Então, a única coisa que eles aprenderam foi repetir algo que lhes aconteceu. E assim sucessivamente. Hoje, a gente está entrando numa era em que nós não repetimos mais o que os nossos pais fizeram conosco, a gente tenta agir diferente. Se você teve a felicidade de ser um filho ou uma filha que recebeu o carinho do seu pai, maravilhoso, porque a sua vida só vai crescer. Agora, se você não foi, então cabe a cada um de nós entender por que que os nossos pais agiram da maneira que agiram conosco. No caso da Marlene é especial, né? Porque relatos de pais carinhosos é muito difícil, viu, Marlene? Não é uma coisa assim que você vê com frequência. Normalmente, a maioria reclama dos seus pais, a maioria se queixa dos pais, e se queixa assim com dores e com rancores muito grandes. Em relação ao meu pai, eu posso dizer que para mim foi parecido, apesar de eu ter apanhado, mas o meu pai foi muito carinhoso, ele nos ensinou a abraçar, ele nos ensinou a beijar, né? Uma coisa que tem pessoas que têm dificuldade de abraçar, tem pessoas que têm dificuldade de beijar, sabe? Abraçar, beijar. Quando você, não sei se já aconteceu de vocês irem abraçar uma pessoa e a pessoa se esquiva e te empurra. São pessoas que não aprenderam a ser carinhosas. E quem ensina isso para nós é os pais. Então, é a maneira como eles nos tratam que vai formar nosso comportamento diante das outras pessoas e dos acontecimentos, conosco também. Ô, Tânia, Pode falar. assim, o meu pai e a minha mãe, eles eram mais ou menos assim, era mais ou menos meio que padronizados, assim, os dois. Eles tanto nos davam muito carinho, quanto na hora que mas quando a gente aprontava, aí eles eram bastante severos. Então, eles faziam as duas coisas, entendeu? Então, a gente sabia que a gente tinha carinho, a gente tinha bastante amor, mas quando a gente pisava fora da linha, eles eram severos. Então, quer dizer, eles sabiam ser severos e Sim, sabiam também ser amorosos. isso. E eu notei como os meus pais tiveram filhos assim também, já com uma certa idade. Eu sou o filho mais velho. Quando eu nasci, eles eram muito jovens. Minha mãe tinha 20 anos. Mas eu tenho irmãos que nasceram quando eu tinha 20 anos. Eu notei uma mudança total na maneira deles educarem, porque eles já educaram os meus irmãos mais novos, mais ou menos como eles
eles se comportavam como eles se comportaram com os meus filhos, os netos deles. Era mais próximo, entendeu? Sim, você foi irmão tio, né? É, E você vê que você pegou uma fase bacana, por ser já adulto, você conseguiu perceber, né, fazer essa sim, percepção claramente. de mudança de comportamento. Você vê que como nós mudamos quando somos pais, o nosso Aham. comportamento. Eu mesma, eu tratei o meu filho, meu primeiro filho de um jeito, o meu segundo filho eu já tratei de outro jeito, né? E a minha filha eu tratei totalmente diferente. Hoje eu olho para ela e falo que ela precisava ter levado uma bela surra, que ela não levou. Então, você vai fazendo diferente. Isso é interessante, como a gente muda, né? As coisas vão acontecendo e a gente vai percebendo essa mudança em nós. Talvez Como foi por a isso. sua adolescência? Eu? É, Minha adolescência? sim. Olha, Tânia, a minha adolescência, eu passava o dia todo dentro da escola. É, a partir, assim, até os 10 anos, a minha infância foi maravilhosa, porque meu pai jogava futebol, eu chegava na escola, eu era reconhecido como filho do Silvano, que lá no Paraná meu pai era muito famoso. Então, é, era para o bem e para o mal. Quando no domingo, no fim de semana, ele fazia gol, o time ganhava, eu, por tabela, virava herói na escola. Quando eu vejo isso hoje na televisão e eu lembro da minha infância. Quando o time ia mal, meu pai jogava mal, eu virava vilão na escola. Era bem assim, sem as violências, radicalismo que tem hoje, mas eu sofri isso aí sim. Então, era muito legal. Minha casa era frequentada por repórteres, jogadores famosos, conheci vários jogadores famosos. De um ano para o outro Onde que seu mudou. pai jogou, Silvano? Ele começou no Paulista, depois foi lá para a América de Rio Preto, São Não, Bento mas de lá no Maria, Paraná. depois lá no Paraná, ele jogou no Londrina, no Arapongas, no Coritiba, Opa, em sou times que coxa. nem existem mais, que era o Ferroviário, o Britânia, que na verdade se fundiram, viraram Colorado e hoje são o Paraná Clube. Sei, eu conheço tudo E isso. jogou no Guarapuava, no Grêmio de Guarapuava, né? Então, eu tenho figurinhas, eu tenho toda a história dele assim. Então, só que quando o jogador se aposenta, eles falam que o jogador morre duas vezes. Ele morre quando ele se aposenta e morre fisicamente depois. E quando ele se aposentou em 1970, não tinha aquelas coisas que tem hoje, eles não tinham nenhuma segurança, né? Não ganhavam rios de dinheiro que ganham hoje. Então, de um ano para o outro, a nossa vida, nível de vida caiu vertiginosamente. Aí começou a minha adolescência. Fui entrando na adolescência e precisava ajudar a trabalhar, ajudar a compor o orçamento da família. Então foi um começo de adolescência bem difícil. Só que daí eu entrei no Senai e eu passava o dia todo no Senai. Eu entrava de manhã e saía só à tarde, né? E eu pensava só em estudar. Então eu namorei pouco na adolescência, brinquei pouco e logo fui para o quartel. Então minha adolescência, eu era muito caseiro, mas eu era muito feliz com aquilo que a gente conseguia dentro da nossa casa. Exatamente. Bacana a sua história, viu? Muito Porque eu vi interessante. muito e já adolescente, e naquela época a gente começava a trabalhar cedo, eu comecei com 12 anos, rapidamente eu comecei a ver o esforço dos meus pais para manter eu e os meus irmãos, entendeu?
Exatamente, eu lembro disso porque eu também comecei cedo, eu comecei com 13 anos. E era justamente para poder ajudar no orçamento da casa. Mas e aí, quem mais gostaria de dar o seu depoimento? Como foi a sua adolescência? Alguém gostaria de comentar? Gabi, Suelen, Marlene, Célia? A Marlene já está A falando minha, que não. Ela não quer a lembrar. minha, não, a minha foi de lindas lembranças. Melhor fase da minha vida, infância e adolescência. Ai, coisa Foi maravilhosa boa. também. Agora, de Aham. muita bagunceira. A gente fazia muita bagunça. Muita Aqui, festa, muita. aqui, aqui em casa está fechando o tempo, gente. Está escurecendo. Se de repente a É, minha internet cair aqui, eu vou Aqui ligar pelo também, celular, tá? aqui também, tá bem assustador o céu. Estou vendo aqui que escureceu com tudo, aí agora eu olhei para fora, falei, gente, É, tudo escuro lá fora. eu fechei aqui assim porque daqui a Também pouco. tá Aqui já está aí. em temporal. É. Sabe, Tânia, às vezes, pensando em adolescência, eu sempre falo, eu não mereço os filhos que eu tenho. Eu fui uma adolescente que deu tanto trabalho, que eu aprontei tanto. Meus filhos, dois anjinhos. Acho tão Você sabe que, importante você isso. sabe que eu penso a mesma coisa? Eu Eu dei falo, tanto trabalho para minha gente, mãe, gente. como é que Eu, pode? Eu fiz meu pai, que era um homem machão, rústico, chorar. E meu pai sempre falou que eu fui a única pessoa na vida que fez ele chorar. Chorou de raiva, chorou de ódio, porque eu era terrível. Mas, com meus eu filhos, não também, tem eu problema nenhum. horrorosa. Eu não queria ter. Aliás, eu agradeço a Deus por eu não ter filhos que foram como eu, Eu porque a também. minha mãe. Eu dei um trabalho para minha mãe, coitadinha da minha mãe. Hoje eu peço tanto perdão para ela, falo, ai, mãe, me perdoa. Eu fui terrível. A minha mãe, sério, a minha mãe ia me buscar nos lugares pelos cabelos. Eu sumia, eu fugia, eu cabulava a aula, eu não quis estudar, eu era namoradeira, gente do também. céu, era terrível. Então, quando eu comecei a ler esse tema, e para poder estudar ele para trazer para vocês, eu fiquei. São lembranças que vão vindo e que vão despertando em você, às vezes alegria, às vezes tristeza, às vezes arrependimento, né? Quantos de nós, imagino, que a gente não tem algum tipo de arrependimento? Eu mesmo tenho esse arrependimento. Podia ter sido uma filha melhor, eu não fui. Quem que está falando? Aí, a Célia. Viu, Tânia? Oi, Marlene, pode falar. Não, então, às vezes, nas festas, antes, né? 2 anos atrás, digamos, nas festas em casa, e até quando um dos meus irmãos era vivo, ele era tão pândigo, tão sarrista, que nas festas, sempre no final de festa, né, todo mundo muito alegre e tal, a gente começava a lembrar de cada situação de cada um da família, né? As vidas pregressas de cada um das aprontações. Era tão gostoso. E agora, né, com a mãe, assim, mais nesse tempo que ela estava, já não se comunicava muito, a gente também se reunia lá, nós três, eu, a minha irmã mais velha e as duas irmãs, e ficávamos falando com ela, assim, para ver se ela, né, interagia alguma coisa e tal. Também ficávamos lembrando, é tão gostoso, acho que é um dos momentos, né, mais gostosos da família, são esses, viu? Quando a gente recorda Das das tricorias, traquinagens. das traquinagens de cada Ah, um, gostoso, né? gostoso, né? E aí, a Louise Hay, ela está abordando como você se sentia na adolescência. De acordo com o relato de vocês, a adolescência de vocês foi maravilhosa, então a gente nem tem muito o que discutir sobre isso. Mas muitos são as dificuldades de sentimento. Normalmente, na adolescência, a Selma pode abordar isso melhor do que eu. A gente tem dificuldade de relacionamento, a gente tem aquela dificuldade de aceitação, né? Quem que já não passou pelos grupos
de querer ser aceito pelo grupo. E muitas vezes esse fator de querer ser aceito pelo grupo, eles criam alguns sentimentos. E aí, quais são esses sentimentos que criam? Não sei se... Eu imagino que todos nós possivelmente passamos por esse momento. Uns mais intensos, outros assim, não tão intensos, mais leve, mas eu imagino que cada um de nós passou. E aí, quem que não passou pela fase do incompreendido, né? Quantas vezes eu era incompreendida, ninguém me compreende. E na adolescência tem muito disso. A gente que já tem filho adolescente, Gabi ainda vai passar por isso, viu, Gabi? O seu momento vai chegar. Mas a fase da adolescência, quando eu comecei a passar por ela, por ser mãe, eu fiquei horrorizada, porque que fase difícil. Tanto é difícil para o adolescente que está passando, mas é difícil para nós pais também. Principalmente nós, pais, que estamos atentos, que quer estar junto, que quer, sabe, compartilhar desse momento, ou então quer facilitar, quer fazer com que esse momento seja diferente para os nossos filhos. E isso é impossível de fazer. Por mais que a gente tente, é impossível, porque cada um vai passar pelo seu momento. Quem já não foi censurado? Eu não tive essa coisa de querer pintar os cabelos de vermelho. Ainda bem. Senão minha mãe ia enlouquecer de vez. Mas de se sentir preso, de não poder, sabe, se revelar, de não poder dizer o que você está pensando. Ou então de ser totalmente controlado. A gente sabe que tem pais que controlam de maneira muito excessiva. Então, hoje, a gente tem esse cuidado de não fazer a mesma coisa, tentar ser melhor. E nessa busca de tentar fazer com os nossos filhos o que talvez a gente não tenha gostado que fizeram conosco, nós estamos aí tropeçando, caindo, levantando, né? E está acontecendo situações novas na adolescência, principalmente agora, com essa era do computador, as crianças enfiadas jogando videogame. Se deixar a criança ou o jovem fica o dia inteiro jogando videogame, não faz outra coisa além disso. Então, é importante a gente estar revendo isso em nós mesmos, até para mudarmos o nosso comportamento de agora. O que eu posso mudar no meu comportamento de agora? Talvez você pense, não quero mudar nada, para mim está tudo ótimo, maravilhoso. Mas talvez você esteja pensando o contrário. O que eu gostaria de mudar, ou eu quero mudar? Alguma coisa me incomoda? Alguém gostaria de falar alguma coisa, comentar alguma coisa? Eu não posso falar muito da minha adolescência. Eu tive uma adolescência, minha mãe teve 3 filhos, um atrás do outro, depois ela ficou 9 anos e teve mais 3. Mas eles sempre foram muito bravos. Meu pai, minha mãe. Vocês estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Pode continuar falando. Então, a minha mãe batia demais em nós. Ela teve um desequilíbrio quando a minha avó faleceu. Isso ela trouxe... Não estou ouvindo. Não, pode falar que a gente está te ouvindo. Eu estou te ouvindo, Célia, muito bem também. Não, é que está muito relâmpago aqui. Aqui também. Some. Aqui também. Então foi muito, muito difícil, né? Minha mãe tentou suicídio 7 vezes, conta de mentiroso, mas foi verdade. Uhum. Né? Tomou formicida quando eu tinha 5 anos. Nossa. Depois ela tomava remédio, assim, não podia ter em casa que ela tomava. Ela jogou álcool no corpo e tacou fogo. Nossa. Então não foi uma infância boa para mim, assim, que eu posso falar de infância e nem adolescência. Eu trago tudo isso daí. Ela batia demais em nós. Uhum. Batia tanto que ela bateu tanto uma vez no meu irmão que saiu sangue até pelo ouvido. Nossa. Você vê que o desequilíbrio emocional da sua mãe, já naquele momento, era muito grande para ela cometer
essas violências consigo mesma, porque além de bater em vocês, ela também se violentava. E Célia, você consegue hoje, adulta, madura, né? Você consegue compreender por que a sua mãe agia dessa maneira? Eu no meu ponto assim de vista, né? A minha mãe, ela não aceitou a perca da mãe, né? Porque ela era outra pessoa antes da minha avó falecer. E ela sempre teve, meus avós, né, sempre foram assim muito alegres, tanto a minha avó quanto o meu avô. Ela contava que eles moravam no sítio, mas toda tarde eles trabalhavam junto, tudo. Eram 11 irmãos, mas no final do dia todo mundo tomava banho e sentava, enquanto a minha avó fazia comida, sentavam todo mundo no terreiro e meu avô perguntava um por um como tinha sido o dia deles. Sim. Então, eles foram assim, muito dedicados aos filhos. Meus tios tocavam em bailinho, no sítio, assim. A minha avó e o meu avô levavam todos eles para ir no bailinho, né? Estava sempre junto com eles. Então, toda a história que eu sei, eu morei com a minha avó há 5 anos, né? Só vim morar com a minha mãe depois, porque eu tenho um irmão que esse daí, que apanhava bastante também, ele nasceu com um defeito, uma bola assim no quadril, e teve que vir para São Paulo. Daí nós acabamos vindo para São Paulo, foi onde a minha avó faleceu, né? Daí começou tudo, foi quando a minha tia falou para vir morar para Jundiaí. Então, aqui em Jundiaí, minha mãe, de jeito nenhum, minha mãe não aceitava a perca da minha avó. Sim. E aí, muito difícil para ela esse momento. Foi assim. Então, eu não me recordo de ter tido adolescência. Eu acho que eu tive aborrecência, mas eu não, eu acho que ela não aceitou, né, a perca da mãe. Ela se sentiu sem apoio, porque tinha 6 filhos pequenos, sem ninguém, e as irmãs criticavam muito ela. E a minha avó, ela ficou comigo criando e dava muito apoio para minha mãe por causa ela ter um filho com problema, vivia no hospital, vivia com cirurgia, né? Sim. Então, judiaram, as minhas tias também judiaram muito de nós, muito, muito mesmo. Pois né? Agora fala, eu trouxe isso para a minha vida? Não, eu trouxe como uma experiência de vida. Isso. Você vê que você conseguiu dar um rumo diferente. Eu trouxe como experiência tudo que eu passei. Eu falava sempre para as meninas, eu não quero que você passe por isso, não quero que vocês passem por isso. Mas se vocês quiserem dar murro em ponta de faca, aí é outra conversa. É isso mesmo, mas olha só que interessante. A Luíse fala muito a respeito do perdão. E o primeiro perdão que a gente precisa buscar para poder sentir amor a si mesmo é o perdão em relação aos pais. Né? E compreender, ir lá no passado e perdoar esses pais pelos equívocos, pelas coisas que eles fizeram. Porque imagina você com a sua história agora, a sua mãe, imagina para ela como não deve ter sido difícil vivenciar todas as coisas que ela vivenciou, como não deve ter sido complicado para ela os 11 filhos que ela teve, como não deve ter sido difícil para ela, ainda para ela, o desencarne da mãe. Como que ela lidava com tudo isso? Então, pela violência que ela cometia em si mesmo, já demonstra o quanto que para ela, como pessoa, como ser humano, era muito difícil. Imagina naquela época em que os recursos eram muito limitados, em que a gente fala de dificuldade financeira hoje, mas antigamente era muito maior do que hoje. Hoje eu acho que a gente está num momento muito mais confortável do que antigamente, do que os nossos pais tiveram. Então,
voltar para esse momento e perdoar os pais e lembrar que os pais nada mais são do que pessoas, assim como nós, e que cometem erros e cometem equívocos e fazem as coisas porque não dão conta do recado, nós também. A gente também age assim. A gente também faz isso. Então, mas eu, mesmo eu, né, que a mãe morreu faz pouco tempo, né? Morreu comigo e depois a gente teve uma série assim, de problema que a minha mãe acabou, os filhos crescendo, tendo bem de vida, e ela sempre foi assim, bastante materialista, né? E então, tudo que eu fazia para ela, pouco ela reconhecia. Mas eu não ligava, eu continuava fazendo. Quando ela ficou muito... Você imagina o seguinte, a sua mãe tinha raiva da vida. Então, nada que você fizesse ia agradar. Nada do que a gente faça, mesmo com o filho. Muitas vezes você vê filhos que querem agradar seus pais e não conseguem agradar seus pais e se sentem culpados. É exatamente isso que a gente precisa trabalhar. A culpa não é sua. A culpa, na verdade, não existe culpa. Porque a raiva da vida, ela está com raiva da vida dela. Então, nada que você faça para ela vai melhorar. Porque, na verdade, quem precisa fazer para si mesma é ela. Então, lembrar que somos simples seres humanos e que estamos em aprendizagem e que as experiências por quais a gente passa, elas nada mais são do que os instrumentos de aprendizado que nós necessitamos. Só que alguns de nós conseguem levar isso com facilidade. Consegue olhar para isso, consegue chorar em cima disso, mas consegue seguir adiante. Mas outros não. Outros ficam parados no caminho. E a gente vê que a vida não para. Você pode parar no caminho, mas a vida não para. A vida continua. As coisas continuam acontecendo. E quando você decide parar, tudo se torna muito difícil. Tudo se torna, muitas vezes, até impossível de acontecer. E olhar para essas pessoas, mudar o nosso olhar e olhar para essas pessoas como seres que estão ali tentando fazer o melhor deles, é muito importante a gente aprender a ter esse olhar de carinho, olhar de amor, olhar de generosidade, de fraternidade. E olhar para os nossos pais e perceber que eles fizeram por nós o que eles podiam. E se você hoje ainda tem pais vivos, eu não tenho mais já há algum tempo. Eu com 38 anos, meu pai já tinha falecido, a minha mãe faleceu depois, logo em seguida. Então, eu não tenho pais vivos. Eu admiro as pessoas que ainda têm os seus pais vivos, né? A gente vê aí, sabe, esse privilégio de ter o seu pai vivo. Então, se você tem o seu pai vivo, aproveita essa oportunidade que ele está vivo e faça o seu melhor por ele. Sabe? Dê o seu melhor para ele, faça o seu melhor amor por ele. Porque uma coisa é fato, né? Marlene passou por isso há pouco tempo, e quando os pais não estão mais, fica um vazio. E um vazio que muitas vezes é difícil de superar. Ele não vai se preencher. Você talvez consiga, sabe, continuar caminhando com ele, mas ele vai existir ali dentro de você. Aí você só precisa aprender a se relacionar com ele. Não, eu falava que ela era meu bebê, né? E ela se apegou de uma forma que, não só comigo, mas com toda a minha família, né? Que ela já não ficava mais sem a gente. Ela chamava eu 24 horas por dia, né? E eu conversando com o padre Carlos Pirilho, ele falou para mim, Célia, deixa sua mãe embora. Sua mãe está precisando de uma palavra sua. Senão ela não vai largar você.
À noite eu conversei com ela, falei, mãe, eu estou bem, né? Desculpa se eu fiz alguma coisa para te magoar, né? Ela apertou a minha mão e naquela mesma noite ela morreu. Então, realmente, ele tinha razão. Eu não queria, ela estava me dando tanto carinho que eu nunca tinha tido a vida inteira. E eu não queria perder aquilo. Então, foi muito difícil essa partida. Né? E até hoje, eu tinha... De vez em quando eu tenho a sensação que ela me chama. Mas não está me chamando. É que, às vezes, acho que eu fico pensando nela, né? E Sim, você acontece deve isso. ficar pensando nela e aí você sente ela te chamar. É. Por isso que é bom, nesses pensamentos, a gente pensa sempre as coisas boas, lembrar das coisas boas. As coisas ruins, deixa de lado, passou. Mas trazer, sabe, as lembranças boas. Lembrar do filme, mas das partes gostosas. As partes boas desse filme, que vão agregar, não só para você, como para quem foi embora, né? Para quem já não vive mais entre a gente. E os adolescentes precisam de autoestima. E a fase da adolescência é bem essa. É uma fase em que a sua autoestima está ali se formando e dependendo de como você recebe as situações da vida, isso pode fortalecer, como isso também pode enfraquecer. E o período de 10 a 15 anos pode ser muito crítico. E aí a gente vai se reportar lá para os nossos 10 anos de idade, que vocês já deram um relato mais ou menos da vidinha de vocês e da adolescência, pois é nessa fase que os jovens tendem a se conformar com os modelos correntes e fazendo tudo que para serem aceitos. Eu me lembro que eu tive essa fase em que eu precisava fazer as coisas que os meus amigos faziam para que eu fosse aceita ao grupo. Você vê que é uma mentalidade que todos os adolescentes têm. A coisa do ser aceito. Como é importante isso? Só que isso é muito mais importante em relação aos nossos pais. Então, hoje, dá para a gente usar isso como exemplo para nós mesmos. Se eu sou mãe hoje, ou se eu vou ser mãe ainda, como eu vou ser? Como que eu vou agir? Como vai ser o movimento que eu vou fazer em relação ao meu filho? E quais as informações que eu vou buscar para poder desenvolver essa relação? Então, veja que nós estamos constantemente fazendo movimentos, tentando ir buscar conhecimento suficiente para que a gente possa nos relacionar, não só com os nossos pais, mas com as outras pessoas que estão ao nosso redor. Selma gostaria de falar alguma coisa sobre isso, Selma? Agora eu fiquei um pouco confusa, né? Porque, assim, na verdade, a adolescência é absolutamente necessário que haja o rompimento desse ser que está se desenvolvendo com o adulto. Mesmo, digamos assim, que os pais ou mães tenham um grande esforço, tem gente até que eu diria se corrompe para ser amiguinho do filho, é inútil. Faz parte do desenvolvimento adolescente negar o adulto. E o adulto que é o que ele tem em casa. Então, isso assim, o adolescente saudável é o que arruma encrenca, com pai, com mãe. Ele se identifica com seus pares. Quem são os seus pares? O pessoal da mesma idade que ele. É a turma. Para se identificar com a turma, no meu tempo a gente pegava cigarro, que a turma fumava. Ou tem turma que bebe, tem turma que usa drogas, tem turma que usa aquele shortinho de funk. E assim, o adolescente, ele não vai fazer mais o que a família quer. E isso é desenvolvimento natural e saudável. Adolescente bonzinho, cuidado. Quando eu falei dos meus filhos, os dois foram para o psicólogo, gente. Adolescente bonzinho não é normal, não deve ser. Adolescente obediente
Ele não tá nada bom, nada bom. Tem alguma coisa muito errada. Precisa se tratar. Mesmo que seja aquela rebeldia totalmente sem causa. Porque é uma questão hormonal. É só isso que eu estava pensando aqui, assim, que eu quis acrescentar para não dar a impressão, assim, por exemplo, que o adolescente ele pode ser amiguinho, bonzinho com a família. Até pode, tá? Mas esse é o problemático. Então, a gente precisa entender o que é normal no desenvolvimento da pessoa. E na adolescência não tem bonzinho, não. Só isso, Tânia, que eu queria falar. Então, quer dizer que ser adolescente rebelde é normal. Sim. Vai fazer parte, né, de todo o processo que a gente precisa passar. Então, ser adolescente rebelde é normal. E isso é muito legal. E ficar atentos com os adolescentes bonzinhos. Até porque a gente vive uma fase que a gente está fazendo descobertas, que a gente quer saber mais, que a gente quer fazer mais. E quando você encontra algum tipo de aprisionamento nesse sentido, é onde a rebeldia acontece. Então, legal a fala da Selma. Eu acho que esse tema hoje tinha que ser da Selma, entendeu? Porque ela lida com adolescente, ninguém melhor do que ela para falar sobre isso. Eu adoro adolescente, gente. Eu sou... Nossa, quer ver uma coisa que me engasga? Quando eu vou fazer a primeira entrevista com a mãe, e a mãe fala, você sabe como é, né? Aborrecente. Que vontade que eu tenho de falar, não. Eu não tenho essa visão. Né? Porque ela fala isso que ela tem um adolescente normal dentro de casa. E uma fantasia de criança boazinha. Criança boazinha, gente, tem que morrer para que a pessoa se desenvolva. E assim, compete nesse momento ao adulto entender. Eu não estou falando aqui, gente, que tem que beijar, transar, usar maconha, cocaína. Claro que não. Tá? A rebeldia é aquela que nos magoa como mãe, mas que não vai provocar problemas muito sérios, né? Porque também tem adolescente aí que rouba a chave do carro e apronta. Isso não, gente, isso é crime. Isso é crime do adulto que deixou a chave do carro. É a mesma coisa com arma de fogo ou com drogas. Isso a gente tem que ter atenção, porque aí a gente está falando de outra coisa. Eu estou querendo falar da rebeldia, do filho enfrentar o pai e a mãe daquele jeito folgado do adolescente. Porque o que ele está fazendo ali é falando para o pai que ele também é homem, que ele também é mulher, que ela também é uma mulher. Sabe? Ela está rompendo a existência daquela criancinha que era submissa. Só isso. Então, a rebeldia, nesse sentido, é absolutamente natural. E tem que acontecer para não ficar pessoas imaturas, né? A gente tem aí crianças de 40 anos, boazinhas dentro de casa. Papai e a mamãe têm que sustentar. Papai e a mamãe têm que cuidar. Isso é infantilidade. Isso não é normal, isso não é positivo para ninguém. Então, essas coisas a gente tem que ter atenção de adulto. Mas que adolescente vai encher o saco, que bom, né? Senão não tem adolescência. Desculpa, Tânia, falo demais. Não, sinal que está crescendo, isso é importante. E a gente vai entrar agora num tema, pegando um pouco o que a Selma acabou de falar, a respeito das coisas que o adolescente faz, né? Eu também passei essa fase de fumar, de beber. Você vai entrar nessa fase. Agora, de que maneira você vai fazer essa fase? Então, o exemplo dos pais é muito importante nesse momento. Porque o adolescente até pode fazer essa fase, mas ele vai passar. Ele vai viver um momento que vai passar. Não vai ser uma coisa eterna. Ele não vai se prejudicar indo por esse caminho. E as necessidades de atenção frequentemente escondem os próprios sentimentos por medo de não serem recebidos ou amados. E ser amado para o adolescente é muito importante.
É muito importante a gente estar o tempo todo demonstrando para o adolescente que nós os amamos, ou que eles são amados, para que eles se sintam fortes e seguros. E possam, sim, fazer essa rebeldia, mas uma rebeldia voltada para um crescimento, e não para uma estagnação, e serem eternos adolescentes, ou então crianças, como a Selma acabou de dizer, né? E as crianças aprendem com os exemplos dos adultos. Então, como é a sua casa, como é o seu lar, como vocês são, como eu sou. Isso vai servir de modelo para que os filhos ou o adolescente siga. Porque mesmo que o adolescente não siga isso dentro da casa dele, ele vai seguir alguém. Ele vai olhar alguém, ele vai colocar, ele vai escolher alguém como modelo e ele vai seguir esse modelo. Então, muitas vezes, não adianta dizer não beba, não fume, não use drogas. O adolescente precisa ter isso dentro de casa. Ele precisa ter esse comportamento, que esse comportamento não existe dentro de casa, para que ele futuramente passe por esse momento, mas que esse momento seja apenas uma passagem, seja apenas uma experiência pela qual ele precisa vivenciar, assim como nós vivenciamos a nossa experiência. E o tema da Luísa hoje é bem voltado para esse lado de comportamento. Como eu me comporto? Qual é o meu comportamento? E qual é o olhar do outro em relação a esse comportamento? E entender o comportamento do outro também é muito importante. E devemos ser o exemplo sempre, em qualquer circunstância, não só para os nossos filhos, mas ser o exemplo no geral, porque tem sempre alguém nos olhando, tem sempre alguém com um olhar atento sobre nós. E muitas vezes um olhar invisível que você não percebe, que você não vê, mas que futuramente se revela. Quem já não escutou, nossa, eu vi você fazer tal coisa e eu fui fazer também, e você olha e fala, como assim? O que eu fiz? A gente passa por isso. E esses são os nossos testemunhos. O exemplo é a base de todo aprendizado. E ter esse aprendizado de forma que você possa realmente causar bons efeitos, bons exemplos. E que aquele que estiver te seguindo realmente siga no caminho que seja melhor. Pode falar, Selma. Às vezes, as pessoas dizem assim, na minha casa, ninguém nunca bebeu. Não sei por que essa menina agora deu para chegar bêbada em casa. Mas aí, à medida em que eu me envolvo com essa família, eu vejo, gente, que nós adultos, a gente se engana muito. Né? Você não precisa ter uma garrafa de uísque na estante ou uma geladeira cheia de cerveja para o teu filho entender que você partilha de um vício. É muito comum famílias em que tudo que acontece se toma um remedinho. Isso é vício, gente, do mesmo jeito. A criança entende que existe uma substância química que você tem que tomar para ficar alegre, para dormir, para acordar, para se animar. Ela passa a vida inteira observando aquela mãe, aquela avó, vivendo à base de remédio. Isso não é diferente do que tomar um drink para relaxar. E a gente, às vezes, acha que o que a gente faz, tudo tem explicação. É preciso ter muita atenção, quando a gente pensa em exemplo, com o que a gente faz. Quantas crianças vêm para mim com problema de ansiedade? A ansiosa é a mãe. A criança só tem um comportamento aprendido. Então, a gente tem que se olhar. Tá? Se olhar de verdade. Ou quantas pessoas também não têm lá bebida em casa, mas só vão numa festa se tiver bebida? Por quê? O que está ensinando para a criança? Só dá para se divertir bebendo álcool. Chegou na adolescência, ele vai querer ver, porque deve ser muito legal isso. Ele passou a vida inteira. Agora ele está grandinho, ele vai e tenta, mas ele aprendeu dentro de casa. A mesma coisa acontece muito no caso de pais separados, que às vezes os pais acusam os filhos e filhas de promiscuidade.
filho e filha está de olho. Se você tiver 8 namorados na internet, o filho e a filha percebem. Se você trocar de parceiro, você fala, mas não levo dentro de casa. Mas o filho está de olho na gente. Ele percebe todo o movimento e aprende com você. Então, o adulto ele tem muito isso de faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Isso não existe, tá? O comportamento dos novos espelha o exemplo. No meu caso, o que é mais leve, né? Eu vou pagar a professora para o meu filho se tornar um leitor. Na casa não tem um livro. O pai e a mãe não lê nem a bula do remédio. Não adianta, gente. Né? O poder de influência do professor ou da escola é muito menor do que o do pai e da mãe. Então, a gente precisa, de novo, a gente sempre volta nisso, a gente precisa se enxergar. Tá? E tem muitas famílias aí que fazem sacrifício para pagar colégio top para o filho ser doutor. Todo dia esse filho escuta em casa o pai falando que para ganhar dinheiro tem que ir lá na oficina mecânica dele, ralar, que é um trabalho honesto, que é não sei o quê, que doutor é tudo folgado, que foi no médico, o cara cobrou R$1.000 na consulta. O filho não vai querer ser médico. Ele escutou tudo isso e registrou. Então, a gente precisa se conhecer. Não projetar no filho, a criança ou adolescente, o que a gente acha legal. Se você acha legal estudar, você fala, eu queria tanto que meu filho fizesse universidade. Vai fazer você? Vai fazer você. Porque a vida é simples assim, gente. Se você dá importância para um diploma universitário, vai atrás do seu. Eu já tenho 60 anos. Nada a ver. Me formei no ano passado, já tinha quase 60 também. E isso, gente, é um aprendizado. Tá? Aprendizado sofrido. Né? Quem assistiu aquele filme Gonzaguinha, tem uma cena lá, lindíssima, onde o filho, o Gonzaguinha, acabou de se formar economista numa universidade pública. Sonho do pai, Gonzagão, que trabalhou a vida inteira com música e que fez todo o esforço para o filho se formar, exigiu isso do filho. Ele pega o diploma, leva na casa do pai, ele já cantava em barzinho, dá o diploma na mão do pai. Aí o pai se emociona de início, quando vê o diploma. Ele fala, pai, toma que é teu. Põe o violão nas costas e vai embora. Passou a vida tocando. Era o que o pai ensinou para ele, era o que ele queria. Mas esse aguentou a faculdade até o fim. A maioria não aguenta. Então, a gente tem que olhar para a gente. Estou sempre falando demais. Desculpa aí, Tânia, de novo, quietinha eu. Não, não fala demais, não. Pelo contrário, você acrescentou muito bem. O assunto hoje, né, parece que desfoca um pouco do que a gente estava falando, tal, o que tem a ver tudo isso, mas tudo isso tem a ver com o nosso crescimento e com o nosso amar a si mesmo. Eu preciso me amar, é necessário eu aprender a me amar, porque é através desse amor que eu sinto por mim que eu vou conseguir desenvolver as outras coisas. E essas situações, elas estão relacionadas com a nossa vida, mesmo com aquele que acha que não tem nada a ver, mas não tem nada a ver esse assunto comigo. Não, aqui está abordando determinadas situações, mas isso precisa ser aberto como um leque, tem que englobar tudo. Então, quer dizer, o meu exemplo de pessoa, de conduta, precisa ser para todas as pessoas e não só dentro da minha casa, ou então não só fora da minha casa. Porque muitas vezes você tem exemplo de conduta fora da sua casa, mas quando você está dentro da sua casa é totalmente diferente. Então, essa situação, ela precisa ser vista. Você precisa fazer essa identificação para você perceber se como você se comporta na rua é da mesma forma que você se comporta dentro da sua casa, junto com aqueles que são mais próximos de você. Porque a realidade é você tratar todo mundo, todos, de forma igual, com o mesmo comportamento. Então, não adianta eu ser
educada, eu ser singela, eu ser amorosa com as pessoas que eu encontro na rua, mas dentro da minha casa eu maltrato o meu marido, eu maltrato os meus animais domésticos, eu maltrato até a minha casa, porque eu não cuido da minha casa, eu deixo ela, sabe, de qualquer jeito, deixo ela suja, não ligo para as coisas, deixo as coisas quebradas. Isso influencia no nosso comportamento, isso influencia em quem você é, porque o que está ao seu redor demonstra quem você é. Então, olhar para você e perceber quem eu estou sendo. Eu lembro que quando eu ensinei isso para minha filha, a mochila dela era toda bagunçada. E eu catei a mochila dela e falei, ó, tá vendo isso aqui? Uma baderna, uma sujeira, papel de bala, tinha bolinho estragado dentro da mala, porque coloca bolinho Seven Boys dentro da mala e esquece que tem. E tava uma baderna, e eu olhei e falei, viu, isso aqui é quem você é. Ela ficou me olhando de olho arregalado, como assim? Isso representa quem você é. Não, é assustador? É, mas é verdade. Você quer conhecer uma pessoa? Olha ao redor dela. Olha como ela é. Olha como ela se trata. Então, a forma como você se trata é o modo como você vai tratar as outras pessoas. Então, não adianta você fingir que ser alguém, mas na realidade não é. Porque uma hora a máscara cai. E dói quando a máscara cai. Bom, hoje a gente encerra nosso assunto por aqui, tá bom? Deixa eu tirar aqui, ver todo mundo. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Souber responder, tiver a altura de responder para vocês? Se eu não tiver, a Selma tá. Eu achei que todo mundo ficou meio desconfiado aí depois que eu falei. Eu queria entender, gente. Será que não ficou claro alguma coisa? Tem que perguntar. Porque são coisas importantes, tem que entender. Eu estou me perguntando, quando eu vi você falando lá assim, o adolescente que não foi rebelde, tem alguma coisa de anormal. Então eu pensei assim, logo de cara, falei, então acho que eu sou um cara anormal, porque eu nunca liguei muito para esse negócio de rebeldia da adolescência. Nem quando eu era adolescente, eu nunca liguei muito para esse negócio. Eu tenho irmãos. O irmão mais novo meu, ele era a rebeldia lá dentro da casa. E eu queria fazer sempre ao contrário dele. Porque ele brigava na rua, ele vinha reclamação dos vizinhos, ele batia nos outros meninos lá. Ele chegou até a roubar, assim, coisa de criança, mas roubava bolinha de gude, roubava brinquedo, roubava não sei o quê, sabe? Minha mãe, meu Deus do céu, será que esse menino vai virar ladrão? Né? Então, ele aprontava. Ele começou a beber mais cedo, eu comecei a beber só depois que saí do quartel, porque não ligava, eu não tinha vontade. Não apetecia fazer igual alguns amigos que eu via que chegavam a cair na rua de tanto beber e achavam legal aquilo lá. E eu fui passando assim, sabe? Eu posso até dizer que eu aprontei um pouquinho entre os 19 anos e os 21, 22, que foi quando eu conheci minha primeira esposa. Daí também eu já voltei de novo naquele padrãozinho lá e toquei minha vida. Nunca me fez falta. Ô, Selma, você está me deixando aí meio... eu vou ter que rever minha vida? Não, rever a vida é sempre bom. Mas não é assim, Silvano. O que parece pelo seu relato, claro que só você fazendo uma terapia para entender, mas parece que você só teve uma adolescência mais tardia. Quando a gente tem irmãos, a gente sempre compete pelo amor dos pais. Se você tem um irmão danado, isso é um super motivo para você ser bonzinho. Ele era danado. É uma maneira de... Ele parou na adolescência, ele continua, ele é 3 anos mais novo. Era aí que eu ia chegar. É aí que eu ia chegar. Então, o que acontece? Provavelmente você, no momento da adolescência,
Você segurou esse impulso de rebeldia por uma esperteza emocional. O que é esperteza emocional? Você deseja o prêmio maior, que é o amor dos seus pais. Então, se ele é danado, o Silvano era bonzinho, para ver se o Silvano obtinha vantagens em relação ao afeto dos pais. Então, esse mecanismo, normal. É infantil, mas é normal. Sendo ele infantil, a tua adolescência veio depois. É quando você fala, tá, quando eu comecei a namorar, eu tive momentos de rebeldia. Ok, tá tudo certo com o seu desenvolvimento. Agora, vamos voltar ao seu irmão. Ele fixou lá. Ele não... Porque o tema da Tânia, deixa eu ver aqui, é crescendo e envelhecendo. Você não precisa ficar na rebeldia, nem deve, por um período prolongado, como seu irmão. Isso é imaturidade. Só que ele detectou uma certa vantagem, entre aspas, quando era criança, porque ele podia fazer o que ele queria, e levou isso para o resto da vida. Só que na vida tem as cobranças, né? Então, às vezes, ele leva cada tombo enorme e tem dificuldade de entender que ele que provocou aquilo. Então, aí ele tem que fazer que nem criança, botar a culpa nos outros, em Deus, na vida, no azar, alguma coisa. Porque é assim que a diferença, Silvano, do adulto para a criança é muito pequena. A gente apronta, só que a gente que é adulto arca com a consequência, só isso. Tá? A criança apronta? Apronta. Aí o adulto tem que ir lá e resolver. O adulto apronta? Apronta. Só que ele tem que arcar com a consequência. Só essa a diferença. Por isso que o adulto ele tem que pesar se vale a pena aprontar, porque ele vai ter que arcar. E ele já tem condição de fazer isso. Aí o adulto que não amadurece, ele continua tendo que achar alguém para arcar com as consequências. Eu sempre pesava. É um fenômeno. Sempre pesei muito na balança. Eu vou fazer isso, vai acontecer aquilo. Eu sempre pesei muito, e às vezes, sabe? Então, teve momentos que eu falava, eu acho que eu penso demais, devia ter feito lá, sabe? Então... Lembra da aula da semana passada, né? Essa transição da adolescência, por mais curto que tenha sido o período da sua rebeldia, quando você entra nas suas relações amorosas e você se permite um pouco isso. O importante é, hoje, adulto, você recuperar a criança. Pela adolescência, você já passou. Agora, vamos dizer que eu estivesse aqui falando com o seu irmão. Eu nunca ia poder dizer isso. Porque ele não passou. Entendeu? O encaminhamento é outro. E, assim, é muito comum esse fenômeno. Eu conheço mulheres... Tudo bobagem, isso é bobagem, isso aqui, sabe? Para ele tudo é bobagem. Tudo é bobagem. Quer dizer, como é que fala? Que medo de encarar a vida, né? Medão, tudo é bobagem. Mas uma hora a vida pressiona, porque a vida pressiona, e aí a pessoa é obrigada, aquela coisa, ou vai por bem ou vai por mal, mas vai. Bom, gente, encerramos a aula hoje por aqui. Semana que vem a Selma vai trazer o tema Recebendo a Prosperidade. Né? Como que eu recebo a prosperidade? Como é que ela acontece na minha vida? Seu áudio está desligado, Selma. Liguei. É um tema bem interessante, né? Para a gente começar primeiro a pensar, né, no conceito de prosperidade. Hoje é um dia especial, que aí quem está acompanhando o noticiário está sabendo. Nossa, alguém compra uma mansão de 6 milhões em Brasília. Isso é prosperidade? Não me parece. A gente precisa refletir sobre o significado muito pessoal do que é prosperidade. Você vê que, olha, do início para cá, o nosso tema foi muito voltado para si mesmo.
para os seus pensamentos, para os seus sentimentos, para o que você é, para um olhar voltado para si mesmo. Agora a gente vai entrar num tema que é um olhar voltado para o que acontece do lado de fora. Como as coisas funcionam do lado de fora, quando você percebe o que tem do lado de dentro. Então, falar de prosperidade, recebendo prosperidade, está muito voltado às coisas materiais, o que nós recebemos, como nós formamos e como elas se relacionam com o que nós sentimos por nós mesmos. Então, vai ser um tema bem legal, vale super a pena assistir.